Olá, conversa de peso de hoje vai conversar sobre as finanças públicas da nossa cidade de Novo Hamburgo. Eu recebo aqui o secretário municipal da Fazenda, Gilberto dos Reis, Betinho dos Reis, que honra te receber aqui, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigão, obrigado pelo convite. E eu digo sempre, teu convite para mim é uma convocação e é um prazer estar falando com os espectadores da nossa Vale TV para falar sobre assuntos que dizem respeito à nossa comunidade. Assuntos bem sérios, né, Betinho? Muito que tocam sérios, né? profundamente todos nós. Tudo que envolve finanças públicas envolve a comunidade. O ex-prefeito Jair Foscarini, quando era secretário de Planejamento, e eu trabalhava já com ele na Secretaria de Planejamento, ele dizia que quem faz a gestão de um orçamento público é responsável pela vida de todos os habitantes da cidade, porque é no planejamento que se estabelece os valores, as verbas que vão financiar a saúde, a educação, a assistência social. Então, o cargo do gestor que cuida das finanças do município é um cargo muito importante, muito delicado e que precisa ter muita transparência para lidar com o dinheiro público. Então, esse desafio nós viemos enfrentando ele há bastante tempo. Eu tenho 40 anos de vida pública, mais de 25 deles passando pelas secretarias de planejamento ou de finanças, e eu acredito que a gente tenha enfrentado todos os desafios de uma forma muito transparente e que até agora tem dado certo. Betinho, tu é reconhecido por falar de peito aberto sobre essas questões, que, claro, são muito delicadas sempre. Sem nenhuma dúvida, conhece os números de Novo Hamburgo como ninguém, né? Por essa vivência tão íntima nos últimos 40 anos. Todos os números, cifras, zeros, vírgulas desses números são bilionários em todos os sentidos, né? Do orçamento do município, do cálculo autorial do nosso funcionalismo público, por exemplo, junto à sua previdência. Tudo sempre são números que assustam as pessoas comuns, né? Porque olham para isso e não enxergam como isso se dá realmente no dia a dia. Os cuidados com a cidade são sempre muito cautelosos, porque a gente fala dessa dívida, dessas razões que envolvem 255 mil habitantes, estamos aí com 100 em andamento, a gente vai saber exatamente quantos em seguidinho. A gente está numa expectativa muito grande do que vem pela frente, né? O Brasil em profundas transformações, mudança de governo. Como é que está o orçamento, a previsão de orçamento para o município que tu enviou para a Câmara, né? Para 2023? Quando a prefeita Fátima assumiu o governo lá em 2018, né? Foi 2018, 19, 20, não, foi 2017. 2017, primeiro ano. Em 2017, no primeiro ano, nós pegamos um município muito endividado, com muitas dificuldades financeiras e pela minha experiência, eu estava fora do governo nos 2 anos anteriores à eleição, eu estava como diretor de recursos humanos do Estado, mas eu vim acompanhando a evolução da administração anterior e dizia para a prefeita, nós vamos levar no mínimo 2 anos para organizar a casa. Nós teremos uma dificuldade muito grande nos 2 primeiros anos e acredito que a partir do 3º ano a gente possa tomar fôlego, possa começar a retribuir a comunidade com mais obras, mais serviços. Daí a gente foi atacado pela pandemia, né? E a pandemia ela teve um atraso em todos os municípios do Brasil e do mundo de 2 anos. E aqueles 2 anos para nós foram anos de muita dificuldade, maior dificuldade ainda, mas a gente conseguiu superar. E o ano passado, então, a gente retomou a nossa
ideia, o nosso planejamento de colocar a casa em ordem, para esse ano, então, nós fazermos a última das reformas necessárias para que o município, a partir de 2024, possa oferecer melhores serviços e mais obras para o cidadão de Novo Hamburgo. E daí a gente fala na reforma do IPAZEM. A reforma no IPAZEM, a reforma da Previdência, ela não é uma reforma da Previdência. Ela trata de um conjunto de projetos para trazer sustentabilidade ao Instituto. E quando eu falo em trazer sustentabilidade para o Instituto, é garantir que esse Instituto tenha mais 35 anos, no mínimo, de sobrevivência. Todo o projeto ele foi elaborado através de cálculos atuariais, por pessoas contratadas pelo IPAZEM e pela Prefeitura, e que chegaram à mesma conclusão que foi tirada pela comissão especial que tratou desse assunto na Câmara de Vereadores. Levantaram todos os problemas, os mesmos problemas que nós levantamos agora e que eu já tinha levantado quando eu participei de uma sessão na Câmara em 2020 e levantei publicamente todos os problemas que geraram esse passivo tão alto. Já lá em 2016, e ontem publicaram de uma forma negativa para mim, que eu já vinha defendendo o não parcelamento dos débitos do IPAZEM. E eu acho que naquela época, e ainda hoje, a gente parou com esses parcelamentos. Os parcelamentos são um remédio momentâneo. Ele estabiliza o paciente, mas ele não cura o paciente. A cura do IPAZEM, a cura dessa doença, ela vai se dar através desse conjunto de projetos que a gente está encaminhando para a Câmara de Vereadores. Esse conjunto de projetos está alinhado com a necessidade de alinhar a nossa Previdência Pública de Novo Hamburgo, que tem a sua Previdência destacada da Previdência Nacional, né? Com a reforma que o governo do Brasil já fez lá atrás. Exatamente. O governo Temer, na verdade. Né? Existe uma emenda constitucional, então essa emenda constitucional está colocada na Constituição e tem que ser cumprida. Ela é de 2019. Toda reforma que está sendo encaminhada à Câmara, que faz parte, a reforma da Previdência, ela faz parte desse conjunto de projetos para trazer sustentabilidade para o Instituto. E tudo nós precisamos. Existe uma necessidade constitucional de adaptar as regras municipais à Constituição. Tal como o governo do Estado também já fez a sua. Como o governo do Estado já fez, como o governo de São Paulo já fez, o município de São Paulo já fez, eu estou citando só os grandes, mas vários municípios do país já fizeram, quem não fez vai ter que fazer. A maior parte dos municípios não tem a sua previdência pública local, né? Tem muitos municípios, eu não vou conseguir te dizer o número, mas a maioria dos municípios brasileiros tem sim. Tem a sua, não estão ligados ao INSS. É o regime de previdência própria. Entendi. Ô Betinho, a gente ainda tem pessoas em Novo Hamburgo se aposentando com 50 anos, por exemplo? Tem. Que é uma coisa que nenhuma pessoa física pode conceber hoje, dado que todo brasileiro vai se aposentar realmente em um instituto público depois de seus 62 anos no caso de mulher ou 65 anos no caso de homem. Exato, né? Isso é constitucional. Isso está sendo atualizado na questão local. Essa é o único projeto que a gente precisa ser votado e nós precisamos de maioria absoluta na Câmara, porque ele precisa de uma reforma na lei orgânica do município. Perfeito. Tá? Então, esse projeto específico, ele altera a lei orgânica e ele precisa de 10 votos na Câmara de Vereadores. E é evidente que essa não é uma satanização da comunidade contra os nossos funcionários públicos, muito pelo contrário, né? Nosso máximo respeito e admiração por ti, Betinho, por todos os professores, os guardas municipais, os servidores públicos de maneira geral, que estão ali servindo a nossa comunidade. Né? Nunca será, não poderá ser, porque o debate fica leviano, né? Quando a gente sataniza simplesmente uma classe. Nós precisamos de bons serviços públicos, sem nenhuma dúvida, com profissionais bem remunerados, que acho que é o caso de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo paga de forma decente
dentro de um padrão também, né? Não é nada absurdo, os nossos funcionários, certo? Certo. Está correta a minha premissa? Perfeitamente. Agora, nós não podemos sustentar isso dessa forma por mais 30, 40, 50 anos no caso de pessoas que se aposentam tão cedo, Betinho. Exato, e é isso que esse plano Porque não se sustenta, o sistema não se sustenta dessa forma. Né? O plano de equalização vem exatamente para que os funcionários possam ter garantido a sua aposentadoria futura. Que se nada for feito, no fluxo financeiro do IPAZEM, não de reservas, no fundo financeiro do IPAZEM, de 5 a 7 anos não terá mais dinheiro para o IPAZEM pagar as aposentadorias. Esse é o cálculo altarial. Isso. Então, no fluxo de caixa, o IPAZEM não terá mais dinheiro para pagar as aposentadorias, se nada for feito, de 5 a 7 anos. E esse problema nós estamos resolvendo com um outro projeto. Um é o da lei orgânica, que nós estamos alterando as idades mínimas por força constitucional, e o outro é esse projeto para sanar esse problema, esse vácuo que vai dar entre 5 e 7 anos, num período de 4 anos, que o IPAZEM não vai ter dinheiro para pagar as aposentadorias. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, que a dívida do IPAZEM é em torno de 420 milhões de reais. Isso é dívida. Isso é dívida. Dívida vencenda. Vai certo. vencer ainda. Então, nós estamos pegando parte dessa dívida, refinanciando ela com o Banco do Brasil e colocando no caixa do IPAZEM 120 milhões. Essa operação... A gente troca para quem a gente deve, é isso? Troca para quem deve, mas com uma vantagem muito grande. O IPAZEM iria receber esse valor parcelado. Certo. Não ia ter condições de fazer investimentos e esse dinheiro faria falta entre 5 e 7 anos para pagar as despesas dos inativos. Esse dinheiro no IPAZEM, ele vai render no mínimo, 1.200.000 por mês. E esse rendimento eles não teriam com o parcelamento. Perfeito. Então, ele é muito bom para o IPAZEM e ele é melhor ainda para a prefeitura. Por quê? Porque a prefeitura vai deixar de pagar 1.200.000 por mês, que é a diferença do que paga para o IPAZEM e o que vai pagar para o Banco do Brasil. Quer dizer, a diferença é da 2.400.000, então. Economiza, a porque prefeitura economiza e o IPAZEM ganha esse dinheiro por estar com ele aplicado. E eu venho dizendo, é um projeto de ganha, ganha, ganha. Ganha o IPAZEM, porque o IPAZEM vai ter dinheiro no caixa imediatamente, vai poder fazer a aplicação e sua reserva financeira vai aumentar. Ganha a prefeitura, porque vai pagar menos prestações com relação à prestação que paga hoje para o IPAZEM. E, obviamente, ganha o Banco do Brasil, que trabalha com dinheiro, e é essa a finalidade do banco. Esse é o negócio dele, vender dinheiro. Esse negócio de dinheiro é vender dinheiro. Mas ganha o IPAZEM, isso é bom para os funcionários, ganha a prefeitura, e isso é melhor ainda para a comunidade, e ganha o banco. Eu recentemente fiz um contato sobretudo com o Sindiprof, né, que está puxando essa frente em oposição. Parece que o funcionalismo como um todo, que é uma quantidade muito maior de profissionais, não vem fazendo um confrontamento. Eu não sei se teve debate com ele antes. Teve uma construção com os funcionários públicos anterior, Betinho? Não, nós, em março desse ano, nós enviamos um ofício para o Grêmio dos Sindicatos dos Professores, que atende para a o maior... Grêmio do Sindicato dos Funcionários e para o Sindiprof, que é o dos professores, pedindo que eles encaminhassem um nome para ser representado numa comissão que a gente criou para elaborar todos esses projetos. O Grêmio do Sindicato dos Funcionários indicou uma pessoa, foi nomeado por decreto, e o Sindiprof não quis fazer parte. Formalmente, eles se negaram a fazer parte dessa discussão. Então, nós começamos as reuniões, nós encaminhamos, todas as reuniões encaminhávamos ata das reuniões para o Ministério Público, que acompanhou também o trabalho de elaboração dos projetos. Então, ele foi discutido, esse conjunto de projetos, ele foi discutido com o IPAZEM, participava da reunião, com o Grêmio dos Sindicatos dos Funcionários, que participavam da reunião, com
técnicos da prefeitura, funcionários públicos da prefeitura, e com os atuários do IPAZEM e da prefeitura. Elaborado esses projetos, nós comunicamos então ao Ministério Público que estavam prontos os projetos e aptos aí à Câmara de Vereadores. Nós encaminhamos os projetos para a Câmara de Vereadores e avisamos os sindicatos que o fórum de discussão se daria na Câmara de Vereadores. Isso foi feito e na noite de quarta-feira, de tardezinha, às 17h30, nós fizemos uma reunião pública para esclarecer a todos os interessados, vereadores e professores. Nós trouxemos um atuário que ajudou na elaboração dos projetos para dar a explicação técnica de todos os projetos que estavam sendo apresentados. Teve a presença de 4 vereadores, em torno de 150 funcionários, mas foi uma reunião para esclarecer os funcionários e vereadores do que estava sendo tratado e discutido na Câmara de Vereadores. E tal como tem feito nas últimas 2 semanas em todos os veículos de comunicação da cidade e conversado com a comunidade de maneira geral. Exatamente. Tem sido 2 semanas bem corridas, muito corridas. Né? Eu deixo o convite em aberto para a Luciana ou para a representante que seja do sindicato, do Sindiprof especialmente, mas também do Grêmio Sindicato, dos sindicatos dos funcionários públicos, para que em qualquer tempo também venham à Vale TV para conversar sobre isso, para trazer a sua visão. Como sempre, a gente faz questão de conversar com ambas as partes. Muitas vezes evitando o debate quando a troca de ideias ela não é possível, só a troca de ofensas não leva a lugar nenhum, mas, claro, podendo conversar com a comunidade frontalmente sobre cada ponto para que a gente possa dirimir quaisquer dúvidas que tenhamos naquilo que é o melhor para o nosso funcionalismo público, para a gestão pública e para a cidade como um todo. Lembrando que esta conta é uma conta de 255 mil pessoas. Vamos fazer um breve intervalo e em seguidinha a gente volta para conversar mais um pouco. Secretário da Fazenda de Novo Hamburgo, Betinho Rodrigues. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Minha mente é inquieta. Meu corpo acompanha cada pensamento. Pulo, danço, corro. Sempre em movimento. Em busca do novo, percorro lugares inimagináveis. Ultrapasso as barreiras do tempo. Observo. Aprendo. E me transformo. Neste giro infinito, acompanho tendências e mudanças, abraço o passado, vivo o presente e revelo um futuro de ressignificados, em que tudo pode ser novo de novo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o secretário da Fazenda de Novo Hamburgo, Gilberto dos Reis, Betinho dos Reis. No oferecimento do Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, que você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos.
A gente viveu uma grande 0 grau, né? E vem aí o SIC, confirmadas as feiras da Mercator até 2025, as datas de realizações delas. O apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios. Obrigado aos nossos apoiadores culturais. Secretário, a gente conversava um pouco sobre a necessidade dessas reformas, a atualização da lei em função da lei constitucional, a atualização dela. Como está essa discussão com os vereadores, com a cidade como um todo? Tu falou um pouco da tua peregrinação, tanto na Câmara, conversando com as pessoas, numa sessão pública, tanto quanto os debates que vêm sendo feitos na Câmara, em veículos de comunicação. Como a gente está para a votação desses projetos? A gente tem poucas sessões ainda, não foram aprovadas sessões extras, né, que eram importantes para que a gente tivesse o lapso temporal necessário para que a lei pudesse vigir já em 23, né? Como fica tudo isso? E o que vocês estão discutindo, né? Porque também compreende-se que há vontade de aproximar essa discussão daquilo que o funcionalismo entende como possível, sem abrir mão, claro, daquilo que é preciso ser feito, né? Está previsto ali, por exemplo, um aumento no desconto previdenciário do funcionalismo e também do funcionalismo que está aposentado, né? Dos inativos, coisa que também a gente tem hoje, por exemplo, no governo do Estado, uma medida que foi bastante discutida, que despertou a ira do funcionalismo público, né? Dá para resolver esse problema todo, se não for trazer todo mundo para o sacrifício, realmente? Exatamente, é isso que nós estamos tentando em conversas individuais, coletivas, com funcionários, com vereadores. Essa audiência pública que foi marcada para quarta-feira, que foi realizada quarta-feira, ela teve a presença de somente 4 vereadores. 2 vereadores eu entendo perfeitamente que não precisavam estar presentes, que é o Felipe Brown e o Brizola, porque eles fizeram parte de uma comissão especial, inclusive o vereador Felipe Brown foi o relator dessa comissão, onde eles estudaram todos os aspectos que levaram o Ipazem a essa situação e chegaram à mesma conclusão que eu já tinha chegado e que os atuários já tinham chegado, que precisa de reforma urgente. E essas reformas, elas não são da cabeça nem do legislador, nem do administrador local. Elas devem respeitar regras constitucionais. Elas precisam respeitar regras constitucionais. E a idade e o valor da aposentadoria alíquota do inativo é um dispositivo constitucional amargo que tem que ser respeitado. Por que ela não é escalonada? Ela não é escalonada porque a parte do funcionário, ela também não é escalonada. Os funcionários pagam 14%. Uhum. Os inativos não pode ser diferente. Isso é a regra constitucional. Ah, mas por que no governo federal é escalonado? Porque no governo federal, os percentuais, as alíquotas são parceladas. E nós temos alguém ganhando salário mínimo hoje? Não, de aposentadoria não. Pois isso é outra questão também, né? Porque também a alíquota é muito pequena, ou zero, quando é um salário mínimo. Nós não temos, acredito, em Novo Hamburgo, um funcionário público aposentado com salário mínimo. Mas, ao mesmo tempo, Rodrigo, que a gente vai aumentar a alíquota dos inativos, nós estamos propondo, num outro projeto de lei, a diminuição da parte da assistência. Hoje a assistência do município, ela custa, e não é do município, o município paga ao Ipazem 11% para fazer a sua assistência à saúde. Esses 11% vêm 5,5% da prefeitura e os outros 5,5% por parte dos funcionários. Nós, através de cálculos atuariais também na saúde, nós chegamos à conclusão que o fundo de saúde ele sobrevive com 6%. Então nós estamos propondo baixar a alíquota de 5,5% para 3%, tanto para o funcionário quanto para a prefeitura. Ô Betinho, esse é um valor que, como ele está conformado, ele é obrigatório.
Mas o próprio Pazem podia gerir seu fundo de saúde sozinho. Uma empresa privada, ela pode ou não ter uma relação de apoio à saúde do seu funcionário. É uma prerrogativa legal que foi instituída há muito tempo. Isso, né? claro. Então, e não está se discutindo abrir mão disso. Sim. Mas isso são as coisas que a comunidade começa a questionar. Por que isto é assim, né? Então, talvez no futuro isso precise ser revisto. Nesse momento, vocês não estão nem discutindo essa revisão. Não, muito pelo Entende-se contrário. que é necessário esse apoiamento. É necessário se manter com qualidade, e tudo isso é possível com 6% de contribuição, Certo. e não 11%. Certo. Tá? Então, esse 6%, vou repetir, vai fazer com que o funcionário pague 2,5% a menos e a prefeitura pague 2,5% a menos. Na verdade, tu está remanejando essa alíquota, então. Sim. E continua descontando o mesmo valor, só está indo para outro lugar. Não, eu estou tirando, eu estou diminuindo isso. Então, ela vai para a pensão, daí Mas ela vai para o fundo são dois de assuntos pensão. diferentes, Certo. tem que ser tratados Mas, de diferentes. fato, muda pouco, então. No contra-cheque do funcionário, Só vai de uma rubrica para outra. Exato. Entendi. Tá. É uma questão que não tem uma solução simples, porque problemas complexos não têm soluções simples. Exatamente. Mas eu chamo daí novamente à tona essa discussão, e a gente nunca pode fazê-la de forma vil, né? Sempre respeitando os profissionais que estão aí dedicando a sua vida a cuidar da nossa coletividade, mas que as pessoas precisam compreender esse todo para saber que nós fazemos parte deste problema e dessas soluções também. E precisamos nos inteirar do que está acontecendo realmente, de como a gente quer que seja. Porque a cidade, ela é como ela é a partir do que a gente junto quer que ela seja. O secretário está lá, a prefeita está lá, os demais secretários estão lá, executando um plano outorgado pela comunidade no dia da eleição. A comunidade precisa dizer que políticas públicas ela vê como prioritárias. Então a gente precisa se dedicar a olhar para isso com atenção e fazer as nossas escolhas racionais. Senão a gente vai continuar sendo simplesmente vagantes pelo esse mundo, sem poder opinar sobre isso de forma apropriada. Porque, de novo, o debate não pode ser vil, né? Ele precisa ser fundamentado, racionalizado, senão viram só paixões, Betinho. Exatamente. E com informações corretas, né, Rodrigo? Que o grande problema desse projeto e dessa proposta de solução de sustentabilidade do Instituto, ela se deu pela desinformação. Nós oportunizamos, na quarta-feira passada, que os funcionários e os vereadores entendessem o projeto. Mas eu vou dizer que isso é uma questão muito difícil de entender. É muito difícil de entender. Quando a gente fala de 2 bilhões e 500 milhões de reais... É muito dinheiro. É muito dinheiro. Inimaginável para quase todos nós. E os funcionários estão tratando isso como dívida. Uhum. Isso não é dívida. A gente precisa entender que quando um atuário pega para fazer as contas do Instituto, e quando ele chegou a esses 2 bilhões e 500 milhões de reais, ele olha só para frente, ele não olha para trás. O passivo atuarial se dá no futuro. É uma média ponderada, porque também a expectativa é considerando que a média das pessoas vai viver mais X anos para frente. Exatamente. E daí tu precisa entender como é que chega nesses 2 bilhões e meio. Perfeito. Esses 2 bilhões e meio é a soma matemática de cálculos atuariais que leva em consideração a expectativa de vida, que leva em consideração a idade do pensionista, do próprio inativo que está se aposentando, e soma lá, e no fim da vida útil dele, ele vai ter que ter, se a gente analisar funcionário por funcionário, ele vai ter que ter um valor para se aposentar. Uhum. Soma todos os funcionários que vão se aposentar e tu tem um passivo para pagar. Aí eles fazem uma outra conta. Quanto nesse mesmo período o Instituto tem para receber? Dos descontos dos funcionários, da parcela da prefeitura, soma lá e lança. Então, entre o passivo que vai ter que pagar, entre o ativo que vai ser o que vai receber, sobra uma diferença de 2 bilhões e 600. Isso tem que ser resolvido. Isso a própria Mas normatização... não tem uma solução simples, Betinho. Não, ela não é simples. O que vocês estão propondo, inclusive, não é uma solução perfeita em si. Ela vai ser revista daqui a mais 5 anos, mais 15 anos. Ela tem que ser revista anualmente. Isso tem que ser acompanhado por calculatorial anualmente. Porque é óbvio que a Previdência
particular, pública ou privada, ela teria que ser o resultado daquilo que eu contribuí em vida, da poupança que eu fiz em vida. E essa conta não fecha nunca. Então, esses Sobretudo que a 2 população bilhões e está vivendo 600, mais. Né? Esses 2 bilhões e 600, que lá em 2020 eu disse que era um monstro que nós tínhamos que enfrentar, e a gente precisa enfrentar, ele não tem uma solução simples. E é essa conta que nós temos que zerar. Ela deveria, na verdade, ser zerada. Então, todas as medidas que nós estamos apresentando, ela vai diminuir essa conta. Nós vamos chegar a essa conta mais ou menos em 900 milhões de reais. Certo. Tá? Como? Com os projetos da reforma previdenciária, o município vai aportar todos os seus recursos do imposto de renda pelos próximos 40 anos para o Instituto e ainda vai ter mais alguma coisa que... 40 anos, esse dia um dia chega. É. Porque é óbvio que tem gente que vai viver 2 anos e vai falecer, mas aí fica um viúvo, uma viúva, tem gente que falece antes, e tem gente que vai viver 15, 20, 30, 40 anos vivendo dessa aposentadoria. Essa conta é muito difícil de fechar. Betinho, a gente está precisando encerrar o programa de hoje. É sempre importante a gente poder falar de coisas boas. Hoje falamos dos nossos problemas. Mas com soluções. Dos problemas que são os problemas da prefeitura, do funcionalismo, mas que é de uma comunidade inteira. Neste caso, hoje, da comunidade de Novo Hamburgo. Fala um pouquinho de coisas boas que vêm pela frente, no sentido também de que algumas dessas propostas que estão lá falam de investimentos para a cidade. Dá para se pensar que, e claro, quero conversar com a prefeita ainda esse ano, fazer um fechamento dessa metade de mandato dela, de vocês, desse grupo, desses secretários, de que a gente vai ter 2 anos de investimentos na cidade maiores do que a gente teve nos últimos 2? Ontem eu ainda conversava com a prefeita e ela me dizia da preocupação da não aprovação desses projetos. Eu tenho a tranquilidade porque eu sempre agi de uma forma muito transparente e sempre mantendo um diálogo, quando possível, com todas as entidades e com os vereadores. Eu dizia quarta-feira que o projeto ele foi apresentado na Câmara para apreciação e discussão. Então, ele não é um projeto fechado. Nós podemos, com toda certeza, estudar a viabilidade das propostas apresentadas, e vamos fazê-lo. E estou saindo para uma reunião na Câmara de Vereadores para receber a representante do Sindiprof, onde ela vai apresentar uma série de propostas para... Vocês vão sentar hoje para conversar sobre isso? Sim, para aperfeiçoar o projeto. Nós estabelecemos a data do dia 7 de dezembro para os vereadores apresentarem as suas propostas. Certo. E o Grêmio dos Funcionários também vai apresentar um conjunto de propostas ainda hoje. Dentro dessas propostas, nós vamos construir uma solução que seja viável atuarialmente para o Instituto e que atenda os anseios dos vereadores e dos 2 sindicatos. Eu iniciei dizendo, eu conversava com a prefeita ontem, que eu tenho muita convicção que após essas discussões nós vamos aprovar os projetos. E aprovando esses projetos, eu disse para ela, prefeita, esse é o período de tempestade. Nós vamos ter 2 anos de calmaria e com muito, muito investimento para a nossa população. No projeto que faz aporte de 120 milhões de recursos para o IPAZEM, tendo em vista que a gente vai economizar R$1 milhão por mês, nós estamos colocando 80 milhões para fazer obras em nossa cidade. 40 milhões em 2023 e 40 milhões em 2024. Isso vai trazer para a cidade... Isso é dinheiro novo. É dinheiro novo que entra exclusivamente para obras. E essas obras, toda obra, ela traz o desenvolvimento para a cidade. Então, nós queremos atrair mais empreendimentos com esses investimentos, nós queremos trazer melhores condições de vida para a nossa comunidade e fazer com que Novo Hamburgo volte a crescer. Novo Hamburgo precisa retomar o caminho do crescimento. E é isso que a gente está procurando e é isso que a gente quer para a nossa comunidade. Muito bem. Secretário Betinho, sempre de peito aberto, aí conversando com a cidade sobre os nossos problemas, também com a devida sobriedade, né, Betinho, devida e necessária sobriedade,
que a gente possa chegar a um bom termo que, de novo, siga valorizando e cuidando bem do nosso funcionalismo. Imagino como é para ti estar no fiel dessa balança, como funcionário público concursado que também o é, como pessoa também comprometida com os colegas, não só contigo, e com uma comunidade inteira que ansia por soluções. Alguns mais despertos para a necessidade da discussão, da solução desses problemas, outros que ainda não entenderam bem por que a gente conversa sobre isso, mas necessário que todos nós compreendamos o que vem pela frente, né? Essa conta é de todos nós, assim como tudo que se faz para bem e não tão bem aqui na nossa cidade de Novo Hamburgo. Obrigado, secretário. Sucesso, boa sorte. Muito obrigado. Sucesso a todas as partes envolvidas, que a gente possa estar trazendo aqui pela Vale TV, não só a problemática, mas também a solucionática adotada com um bom termo a todos. Hoje, numa conversa de peso com o secretário municipal da Fazenda, o homem do dinheiro, né? Gilberto dos Reis, o Betinho. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.